E o Flamengo só empata com o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo vamos acompanhar aí um pouco da coletiva de imprensa pós-jogo aí com Leonardo Jardim. Mas antes, pessoal, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações, que aqui você encontra notícia, react, lives e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. Vamos acompanhar, pessoal. Coletiva aqui do Leonardo Jardim. Aqui, Leonardo Jardim, boa noite, mais uma vez. Aqui é o centro aqui. O Flamengo deu uma melhorada do primeiro tempo para o segundo tempo. O desempenho melhorou um pouco, conseguiu empate, mas a sensação que fica é que o Flamengo escapou de perder hoje, que conquistou um ponto pelas chances que o Atlético teve ali, o Rossi, que falhou no primeiro gol, mas depois ele salvou ali o Flamengo em 3, 4 defesas, teve bola na trave. Não foi o melhor jogo assim que você esperava do Flamengo? Boa noite a todos. Tentar responder a essas 3 ou 4 perguntas. Sabíamos já a priori que ia ser um jogo difícil. Nos últimos 30 encontros aqui neste estádio, o Atlético ganhou 16, 9 empates e só 5 vitórias do lado do Flamengo. Já sabíamos do jogo, também sou da mesma opinião. A nossa primeira parte não foi a melhor, fomos muito passivos, fomos pouco pressionantes. Foi uma das coisas que retificamos no intervalo. Queríamos uma pressão mais alta, mais atividade, mais dinâmica. A justificação de ter 7 jogadores de fora que habitualmente jogam não era razão para esta apatia inicial, e corrigimos isso no intervalo e acabamos por valorizar este ponto, jogando, na minha opinião, muito melhor que o adversário na segunda parte. Você está a falar aí das defesas e da bola na trave, mas essa bola está fora de jogo. Essa bola está fora de jogo, é uma partida de fora de jogo que cria depois 2 ou 3 situações na mesma jogada. O Arte não marcou, porque acabou por não ser gol, mas se fosse gol ia ir ao VAR, ia ser anulado. Por isso, em termos gerais, acho que sim, primeira parte abaixo, segunda parte melhor, fomos mais pressionados, conseguimos dificultar o jogo do Atlético e criámos 2 ou 3 boas situações de finalização que acabamos por não o fazer. Por isso acho que o empate acaba por justificar, principalmente na segunda parte. Aqui. Jardim, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Até o Lai aqui citou a questão do Rossi. Ele é um jogador consolidado no Flamengo, muito importante na conquista da Libertadores no ano passado, fez até defesas importantes hoje, mas é o segundo jogo consecutivo que ele falha, a meu ver, de maneira grave. Jogo no meio de semana, né, pessoal? O Rossi também falhou contra o Vitória da Bahia e hoje novamente falhou aí no primeiro gol do Atlético Paranaense. Quando o técnico entra nessa questão e de repente conversa com o jogador, com o goleiro, que é uma posição diferente, para tentar entender como é que ele está se sentindo, confiança, enfim, por favor. Com certeza que o Rossi é um jogador importante e já o provou, principalmente nos últimos anos aqui no Flamengo, e que acreditamos nele. E também não vamos esconder que nos últimos 2 jogos teve 2 intervenções um pouco infelizes, mas isso não deixa de nós termos a total confiança nele, porque acreditamos que vai ser momentos isolados e que no futuro já próximo ele vai voltar outra vez ao seu nível. Ele tem o apoio e o carinho de toda a gente. Em termos de trabalho também continua a trabalhar e a dedicar-se, por isso são episódios que eu acredito que sejam isolados e que ele vai voltar outra vez à sua melhor forma. Boa noite, professor, aqui, Marcelo Xavier, da Rádio Trio de Ferro. Durante a partida de hoje, você teve alguns desfalques para a partida, né? Como, por exemplo, o próprio Jorginho e também De La Cruz, Arrascaeta ali no meio de campo, que a gente sentiu
um enfraquecimento da equipe nessa questão. Eu queria saber como que você avaliou esse primeiro tempo da equipe e essa dificuldade em conseguir criar situações ofensivas de perigo. E no segundo tempo, qual foi a alteração tática? Porque a partir do segundo tempo pode-se notar que a equipe do Flamengo conseguiu ir mais para cima, como você mesmo falou, foi melhor. E o que foi feito alterações nesse segundo tempo para que a equipe conseguisse ser mais ofensiva? Bem, como disse anteriormente, o nosso meio campo foi extremamente mexido, não é? Estamos a falar do Eric, estamos a falar do Everton, estamos a falar do Jorginho, estamos a falar do Arrascaeta, que são os jogadores que normalmente começam ou são jogadores importantes na manobra da equipa. Não começaram, mas isso não é um fator que leva a condicionar o jogo da primeira parte. Eu disse aos jogadores ao intervalo: eu não quero saber quem é que falta, eu quero saber a quem está presente e como é que vamos jogar. E não é com esta passividade que vamos jogar. Temos que ser mais agressivos, temos que ser mais ativos. E a segunda parte começa. Os primeiros 2 minutos não começamos bem, mas a seguir começamos a acertar, melhoramos o jogo, e as substituições a seguir ajudaram também a meter um pedacinho mais agressividade ofensiva, quer sem bola, quer com bola, e por isso é que o Flamengo cresceu muito na segunda parte. Jardim, canal do Mauro Santana, até sobre esses desfalques e com o retorno de jogadores que você vai ter, agora nessa sequência que o Flamengo terá em casa, jogos importantes, o primeiro diante do Estudiantes, na disputa direta pela liderança do Grupo A, e depois a disputa também pela liderança na tabela do Campeonato Brasileiro, no confronto direto com o Palmeiras, no próximo sábado. Você acredita que somente com esses retornos será possível reconquistar o bom futebol do Flamengo? O Flamengo ficou carecendo nesses últimos jogos? Com certeza que em casa, no nosso estádio, nós queremos ter uma melhor qualidade do jogo, não é? Uma qualidade do jogo. Não é por acaso que no último jogo não justifica a derrota da taça que tivemos, mas um relevado também que não proporciona um melhor futebol. Hoje, este sintético, já jogamos em vários sintéticos, por acaso alguém disse-me que vai ser trocado agora, porque também já está no seu limite de utilização. Parece mais a carpete de casa do que um campo de futebol, mas eu penso que as pessoas já viram, por isso é que vão também trocar. E em relação à qualidade do jogo, com certeza, com a vinda de jogadores, principalmente mais técnicos, que temos de fora, vamos talvez recuperar talvez o Plata, vamos talvez recuperar o Jorginho. Se o Paquetá, depois da porrada que levou hoje, não sei se vai estar disponível. Vamos tentar recuperar isso, porque tendo jogadores mais técnicos, a qualidade do jogo também melhor, e isso é fundamental para nós dentro da nossa ideia. Que tal fazer um curso? Flamengo, segundo colocado do Brasileirão, 31 pontos, 4 pontos atrás aí do Palmeiras. O Palmeiras segue na liderança, tropeçou ontem, né, diante do Cruzeiro, mas segue na liderança. O Flamengo tem a chance hoje de encostar, ficar somente a 2 pontos, né, do Palmeiras, e também tropeçou. Jardim, Simon Ledo, do Coluna do Fla. A minha pergunta para você vai com relação ao De La Cruz. No jogo passado contra o Vitória, o time ficou boa parte do tempo sem um meia criativo, né? E boa parte da torcida pedia ali o De La Cruz, esperava que ele pudesse entrar naquele jogo, já que provavelmente ele não jogaria hoje, porque ele não costuma jogar em gramado sintético. Havia alguma esperança que o De La Cruz jogasse hoje ainda? Havia alguma expectativa? E qual a situação real dele hoje com relação a essa disponibilidade de jogo? Não, você não esteve presente na conferência, pronto, ok. E já expliquei, mas volto a explicar. O De La Cruz, visto ao jogo que o Vitória tem aplicado, já no primeiro jogo no Maracanã, eu tive que tirar um intervalo, porque o Vitória, guarda-redes, lançamento direto, primeira bola, segunda bola, e o nosso De La Cruz não é um jogador para essas características, é um jogador para ter bola, para jogar, e ele teve dificuldades, por isso eu tirei no intervalo do primeiro jogo. E neste jogo não ia cometer o mesmo erro, e a nossa aposta, principalmente por estarmos a perder, foi mais Pedro, Bruno, para a gente ficar com uma agressividade mais ofensiva na zona central, visto que acabamos por ter não sei quantos cruzamentos e criamos várias situações, mas acabamos por
por não finalizar. Não é uma questão pessoal do De La Cruz, mas é estratégico, não íamos meter o De La Cruz ali nos duelos, e também os dois volantes que estavam a jogar